Ok. Já está a gravar. Pronto. E, neste momento, vou... Ok. Então é assim. Muito bem, meninos. Primeiro, vocês deram algoritmia, falaram aí de uma forma de pensar as coisas de forma faseada, eu diria por passos. Ou seja, se eu tiver um problema do cotidiano, a importância que eu dou à forma como eu resolvo esse problema e chego a uma solução final depende de pessoa para pessoa. Não é? Se calhar, perdão, a Adriana faz de uma forma, a Ângela pensa de outra, o António implementa de outra. Isto é válido porque vocês, com certeza, que já se depararam com situações em que, para fazer uma determinada tarefa, cada um segue o seu caminho e cada um faz da forma que acha mais produtiva, mais direta ou até por caminhos sinuosos, mas que chega ao produto final na mesma que me permite resolver o problema. A algoritmia é uma ciência que surge em determinada altura com um propósito. Esclarecer, ou fasear, ou clarificar os diferentes passos para chegarmos a um determinado fim. Isto é muito importante porque vocês depois, quando começarem a programar, vão perceber que, acima de tudo, independentemente do problema que eu vos vou pôr à vossa frente, o mais importante é vocês perceberem que ele tem que estar minimamente claro na vossa cabeça. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se eu vou tentar resolver um determinado problema que de alguma forma, enfim, com mais ou menos dificuldade, vou já ao fim e vou arranjar, entre aspas, uma solução para a resolução desse mesmo problema, é como vos digo, se calhar um de vocês, o Vítor, vai fazer. Agora vou já entrar aqui um bocadinho na parte mais prática da coisa. O Vítor vai fazer em 20 passos, é? Mas a Elizabeth vai fazer em 10. E o Paulo vai fazer em 12. Não interessa. Cada um faz a resolução daquele problema de acordo com o seu raciocínio mental. Aqui o importante é que fique claro nas vossas cabeças que para resolver aquele problema eu tenho que passar por estes diferentes passos. Eu acho que foi isto, se calhar, digo eu. Ouçam, não, é como vos digo, cada forma dá a matéria à sua maneira, mas no fundo, aqui passa um bocadinho por nós conseguirmos ter muito claro na nossa cabeça o caminho a seguir para chegar a um produto final. A algoritmia dá-nos esse foco, que é eu ter um problema que ao princípio parece um bocado intrincado, mas usar diferentes passos, e quando eu digo passos é mesmo passos, é pontos, é fases, é numeração, faça como quiserem, mas a ideia é, para eu fazer uma determinada tarefa, que diferentes passos eu tenho que seguir. E o que é que eu tenho que considerar? Quando eu digo o que é que eu tenho que considerar é, eu não posso ter um determinado problema, tentar resolver esse problema e de alguma forma extrapolar ou desviar-me por soluções que depois possam complicar ainda mais a resolução do problema. Portanto, há todo aqui um compromisso entre ficar muito claro na minha cabeça como é que eu vou resolver este assunto, quais os diferentes passos a considerar, não divagar, se é que posso falar assim, não ir para soluções que depois entram numa espécie de uma pescadinha de rabo na boca que depois não me dá solução nenhuma e não manda para a frente, porque aqui é muito importante considerar o início do problema, o fluxo ao longo do problema em termos de caminho e haver sempre uma solução final. Haver sempre. Atenção que há alturas em que não há solução final, não é? Mas pelo menos procurar sempre uma resolução final. No fundo, um problema resolvido. É? No fundo, depois de passar por aqueles passos todos, vou chegar ao fim com o problema resolvido. Porquê é que eu falo sempre de algoritmia antes de falar de programação? Porque, aliás, isto está nos livros, não é? Qualquer livro de programação que vocês abram, seja de C, seja de Java, seja de HTML, seja de Python, seja do que for, qualquer livro, ou sebento, ou monografia que vocês abram, vai-vos falar sempre do mesmo. É muito importante, para já, naturalmente, conhecer a linguagem. Pronto, e se conhecer a linguagem, 500, lá chegaremos. Mas numa fase prévia, um bom, ou melhor, um muito bom programador tem que ter sempre consciência, pelo menos, de um conjunto de passos ou fases que vão ser muito úteis para a resolução desse problema.
E esses passos e essas fases, quanto mais claros e atómicos estiverem, não é? Ou seja, não há ali dúvida naquele passo. Ou é assim ou não é. Claro que ali, na construção de um algoritmo, há ações que faz isto, não é? Ou isto acontece, e o fluxo segue, mas também há questões, não é? Interrogações que nos pode levar a, se isto acontecer, vai por ali, se não, vai por outro lado. E por aqui depois entram, de facto, elementos que nos são muito úteis para podermos, perdão, tomar decisões. E depois vocês vão ouvir falar de instruções que nos permitem agilizar muito o nosso trabalho. Aí vocês depois vão, eu não queria já entrar por aí hoje, mas vocês vão usar diferentes instruções consoante cada situação. Ao princípio vocês vão dizer, mas eu uso isto ou uso aquilo? É que isto parece que até alguns que são, é claro que devido às suas características é fácil perceber que é isto que eu tenho que usar. Pronto, ok. Mas há outras situações que são semelhantes, não é? Quer dizer, eu tenho uma instrução que faz uma coisa e tenho outra que faz uma coisa diferente, mas no fundo o resultado é o mesmo. E deixa-nos aqui um bocado na dúvida o que é que eu devo usar, mais este ou mais aquele. Isto às vezes acontece. E como é que eu sei? Bem, isto depois vai um bocadinho da experiência também, do trabalho e dos erros, não é? E dos erros, porque programar, uma das coisas que eu os alerto já, é que, ao contrário de algumas linguagens de programação, se eu, por exemplo, me esquecer de um ponto e vírgula ou algo que faça, olhe para a programação e até parece que está tudo bem, mas falta lá uma instruçãozinha tão simples que pura e simplesmente o programa não executa. E vocês às vezes ficam um bocado frustrados, não é? Quer dizer, eu estou a fazer um programa, ao início vamos começar com coisas simples, 20, 30 linhas de código. E vocês fazem tudo bonitinho, está feito, está claro, o raciocínio está lá, está tudo certo. Faz todo o sentido que o programa funcione, execute e dê um produto final, um resultado. E muitas vezes vocês deparam-se com uma situação em que nem sequer executa. E vocês acham logo que, bem, isto está tudo errado. Não, às vezes não executa porque, sei lá, porque me esqueci de uma aspa. Ou porque me esqueci de um ponto e vírgula. É assim um bocado. E vocês às vezes, ao princípio, ficam um bocadinho frustrados, mas depois com a prática e também com uma análise apurada ao vosso código, porque a própria aplicação, ela própria faz uma análise ao vosso código, que é um extra muito bom, com cores, etc., que me permite, de alguma forma, fazer uma espécie de uma análise de erros. Nós chamamos do debugging. Ou seja, perdão, eu consigo executar o meu programa, mesmo não correndo, ou seja, mesmo não funcionando, ele fica ali com 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 20 ou 50, depois depende, né, de zonas a vermelho, mas com um feedback cá em baixo no programa, na API, que nos diz, naquela linha há ali um erro. E o erro muitas vezes até vos propõe uma solução. Falta isto, falta aquilo. Não vos diz exatamente onde é que falta, mas naquela linha, o que é ótimo, não é? Falta ali qualquer coisa. E vocês vão lá ver, olha, falta ali, realmente esqueci-me por ali isto ou aquilo. Portanto, este debugging em tempo real pela aplicação é uma ajuda extra fantástica. E também vamos fazer uso dela. Portanto, ao princípio vocês vão, se calhar, andar ali um bocadinho, mas isto é como tudo, vamos fazer coisinhas pequeninas para vocês se habituarem, porque a prática, mais uma vez, ajuda à perfeição e vocês vão se habituando neste tipo de trabalho para depois partir para coisas maiorzinhas, não é? Eu acredito que lá para o fim das 50 horas vocês consigam fazer um programa, não vou dizer com 10 mil linhas de código, mas pelo menos com umas 1000 linhas de código. Sim, sim, vocês vão fazer. E vocês vão ser capazes de o fazer. É esse o meu propósito, é serem capazes de, tendo em conta um programa inicial, resolverem esse problema no sentido de depois executar esse programa e ele dar resposta àquilo que vocês querem. Não vamos trabalhar em parte gráfica, nem há tempo para isso, como é óbvio, isso seriam necessárias muito mais horas, mas a aplicação dá-nos um feedback em linha de comandos. Vamos voltar um bocadinho aqui ao tempo da malta que programava em linha de código. Vamos ver o output, apenas o output, tá bem? Vocês vão programar na API, não se preocupem, mas o output vai ser assim uma janelinha do DOS, lembra-se aquela janelinha preta do DOS, para vocês verem que o programa funciona, que as entradas de dados estão corretas, que os resultados estão coerentes e parece-me pelo menos uma área de trabalho boa para vocês evoluírem. Depois, naturalmente, não sei se depois
nas restantes UFCDs de C, que eu não sei se vão dar mais uma ou mais. Se, entretanto, o colega ou os colegas quiserem avançar um bocadinho mais para a parte gráfica e para outras funcionalidades do C, que também são importantes de dar, deixo isso ao critério dele, deles. Mas é como vos digo, a parte gráfica carece sempre de bastantes horas extra, para além daquelas que normalmente são a aprendizagem da linguagem em si, está bem? Portanto, resumindo e concluindo, vamos programar, depois de analisar o problema, de ele estar claro nas nossas cabeças, ou pelo menos minimamente claro para percebermos o que é que vamos fazer e o que é que não vamos. Fazer este trabalho na aplicação que vamos usar, na API que vamos usar, e depois ver o resultado num output. Pode ser mais amigável ou menos amigável, com mais cor ou menos cor, mas não graficamente, está bem em linha de comandos. E se vocês fizerem isto bem, de forma assertiva, fico satisfeitíssimo. Porque isto é como aprender a andar de bicicleta, porque depois a partir daí vocês, quem aprende o C, que é uma linguagem estruturada, top-down, ou seja, a instrução seguinte nunca é feita sem a anterior estar concluída, ok? Isto fique bem claro nas vossas cabeças. Cima para baixo, top-down. O código é escrito de cima para baixo e todas as instruções têm uma sequência, está bem? Ou seja, a instrução 25 nunca pode ser executada enquanto a 24 não estiver concluída, está bem? Embora haja ali umas exceções, mas normalmente funciona assim. Portanto, linguagem estruturada, top-down. Portanto, este é o trabalho que nós vamos fazer, como eu vos disse já a partir de quarta-feira, mas, independentemente de vocês serem iniciantes, serem bons, muito bons, ou de excelência, dizem os manuais, e a experiência também me leva a passar-vos essa informação, que de facto nós devemos fazer sempre um trabalho em 3 partes, pelo menos em 3 partes. E o que é isto do trabalho em 3 partes? Dá trabalho? Dá. Eu hoje, se vocês me disserem assim, você programa de acordo com aquilo que nos está a transmitir? Bem, não posso ser hipócrita, eu vou-vos dizer que não. Mas eu tenho uma experiência de programação de 20 anos. E de trabalhos e projetos e de investigação. É óbvio que eu já tenho uma espécie de, sei lá, de experiência ou de know-how, chama-lhe o que quiser, e que me permite saltar etapas, que é uma coisa que eu não aconselho. Eu estou-vos a dizer exatamente aquilo que me foi dito quando eu andava na faculdade. Está bem? Por pessoas muito mais experientes e muito mais sábias que eu. E diziam-me precisamente isto, Paulo. Vai haver uma altura em que tu vais achar-te capaz de fazer um programa de olhos fechados, mas mesmo assim não menosprezes o potencial do algoritmo prévio desse programa. O que é isto do algoritmo prévio deste programa? É eu olhar para o meu problema e efetivamente pensar nele, já não digo em termos esquemáticos estar tudo claro na minha cabeça, porque isso é difícil, porque há problemas que depois não consigo, tenho que os estudar, não é? Tenho que os planear, porque as coisas depois também crescem. Mas pelo menos ficar claro como é que o programa vai funcionar. E isto é importante em termos de fases, em termos de passos. Há aquela velha história do como é que nós fazemos um bolo, não é? Como é que fazemos um bolo? Eu não sei se esse exemplo foi usado pelo colega ou não. Como é que fazemos um bolo? E se calhar, como vos digo, se calhar o Caio faz um bolo de uma madeira, o Pedro de outra, o Gabriel de outra, a Juliana de outra e eu de outra. Não é? Porque há pessoas que, para a mesma receita, o produto final é sempre diferente. Não é? E ainda bem, porque cada um dá-lhe o seu toque, a sua magia. Não é? Isto é válido precisamente para a programação. Eu não vos vou estar a dizer que para fazer um bolo, primeiro tenho que reunir os ingredientes, depois tenho que partir os ovos, depois tenho que bater as claras. Isto depois cada um é que sabe, porque eu até posso primeiro começar a fazer outras coisas e depois é que faço essas tarefas. Cada um é que sabe como é que vai fazer o trabalho e vai garantir o fluxo da informação. Não é? Até o bolo ir para o forno para cozer durante um determinado período para que depois possa ser avaliado para consumo. É como vos digo, isto cada um é que sabe como é que vai olhar para o problema, mas o mais importante é que, independentemente de vocês serem pessoas muito experientes ou não na área de programação, não deixem de usar os algoritmos como uma ferramenta de trabalho e de apoio. O algoritmo é de facto pôr, e atenção, com um programa que tenha, sei lá, 1000 linhas de código, pode ter um algoritmo que tenha, sei lá, 500 passos. Eu não sei. Isso depois depende de cada um. Não é? Portanto, não há aqui o algoritmo é melhor ou pior. O algoritmo pode ser maior ou menor.
de acordo com a vossa forma de ver o problema. Depois o algoritmo pode ser refinado. O que é ser refinado? É tirar aqui um passo, pôr um passo. Eu sou um bocado arisco a essas coisas. Ou seja, se vocês começam por fazer o algoritmo, o facto de chegarem ao final e poderem ter que fazer obrigatoriamente alguma alteração, eu aconselho que vocês pensem muito bem à medida que vão criando o algoritmo. Porquê? Não é porque eu não gosto ou deixo de gostar, não é nada disso. É porque depois dá muito trabalho a refazer o algoritmo todo. Só estou a pensar no tempo e em vocês. Portanto, se eu tenho um algoritmo com 50 passos, em que depois de fazer o algoritmo todo, chego ao fim e digo, esqueci-me ali de uma possibilidade que isto pode acontecer ali mais ou menos no passo 20. Eu volto atrás, às vezes são coisas fáceis. Se eu não numerar os passos, provavelmente não dá trabalho nenhum. É um passo para baixo, incluir ali outro com tomada de decisão ou não e siga, e garantir que o fluxo corre bem. Mas quando eu gosto de numerar os passos, quando numero os passos dá um bocadinho de trabalho maior. Isto em 50 passos não é nada, mas em 500 a coisa morde um bocadinho. Depois de fazer o algoritmo e acharmos que aquilo está minimamente representativo do que é a resolução do nosso problema, passamos para uma segunda fase. Que eu também não sei se vocês chegaram a esse ponto na algoritmia da colega, mas independentemente disso, que é a fase do fluxograma. O que é a fase do fluxograma? É pegar naquele conjunto de passos e fazer uso de uma ferramenta com caixinhas e com losangos e com setinhas para, começando ali no problema, na elipse, chegar ao final da elipse com o resultado resolvido. Graficamente é brutal. Porquê? Porque eu consigo depois imprimir em A3, em A2, o meu fluxograma, tendo em conta o tamanho, naturalmente, o problema. Isto é muito utilizado nas bases de dados, também, por exemplo. Eu consigo olhar para o meu fluxo de informação e dizer, espera aí, eu antes de passar para a implementação deste fluxograma ou deste algoritmo, para passar para a implementação em C, por exemplo, eu já tenho ali tudo o que é que eu tenho que fazer e o que é que não tenho. Depois, em termos de código, é fácil. É só saber a linguagem, os comandos, e aquilo é pumba, 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 e sai tudo bonitinho. Uma retificação aqui e outra ali. Ou seja, um bom programador faz sempre isto. Algoritmo, fluxograma, código. Mas um muito bom ou excelente programador, que não me considero como tal, faz uma coisa mais. É a passagem, ou melhor, a criação do algoritmo, como já tem uma noção do que é o código depois, porque já sabe a linguagem de programação, faz uma coisa que nós chamamos de pseudocódigo. Que é, no algoritmo, em vez de estar a dizer, por exemplo, solicita ao utilizador um valor, guarda o valor, testa o valor. Se o valor estiver dentro de uma gama, pede um segundo valor. Se não estiver dentro daquela gama, volta atrás e solicita o novo valor ao utilizador. Este trabalho de raciocínio, eu agora estava aqui já a virar um bocadinho o azimuth, por exemplo, para um problema simples da matemática. A soma de dois números, por exemplo. Eu quero implementar a soma de dois números. Ou três, ou soma de dois números. Para eu implementar a soma de dois números, o problema é soma de dois números. Eu quero implementar este problema em C. Eu quero fazer um programa que, dados dois números, independentemente dos números que são dados pelo utilizador, o programa faz-me o cálculo e mostra. No fundo, está aqui a fazer uso, estamos aqui a criar uma espécie de uma ALU, que é uma unidade aritmética lógica para cálculos simples. Acho que já temos isto, já falámos sobre isto. E dentro do processador, essa ALU, o que faz é solicita um número ao utilizador, guarda. Solicita um segundo número ao utilizador, guarda. Mas antes disso, solicitar o segundo, testa ao primeiro. E o primeiro tem que ser um número positivo. Tem que, tem que ser maior que zero. Maior ou igual que zero. Inteiro positivo. Eu faço esse teste. Se não for, introduzir menos 5. Ele testa o número e descarta o número. Ok? E volta a pedir ao utilizador. Mas antes disto, eu tenho que ter a noção que tenho que criar espaços para guardar esta informação. Quer dizer, o utilizador vai pôr o número. Mas onde é que eu vou guardar esse número? Isso é assim. Temos que pensar aqui nos espaços onde vamos criar um espaço na memória RAM para guardar essa informação de forma temporária. Ok? E por isto é que isto está tudo ligado. A programação está muito ligada ao funcionamento interno da máquina. Está bem? E se eu tenho já a noção de como é que as coisas funcionam, eu sei que tenho que criar uma espécie de um caixotezinho, de uma caixinha. Para quê? Para armazenar essa informação temporária. Porquê? Porque alguém vai fazer uso
desses valores para fazer cálculos. E lá está, voltamos à velha história, precisamos de um comparsa aqui no meio deste processo, que é o processador. Como é que ele faz as coisas também já não interessa nada. Lá usa o coprocessador, lá usa os registros, lá usa a ALU, mas o que me importa agora é que eu estou a fazer uso do processador para meu propósito, para fins que me interessam. Portanto, eu, se vou solicitar algo ao utilizador para que seja armazenado temporariamente, para que ele possa fazer contas, então eu tenho que criar um espaço. A isto chamamos variável. E a variável pode ser de vários tipos. Porque eu posso guardar uma letra, posso guardar um número, que pode ser inteiro ou decimal, e posso guardar outro tipo de informação. Portanto, o mais importante aqui é que vocês percebam que têm que pensar nisto à cabeça. Ou seja, se eu vou pedir os números do utilizador, eu tenho que criar inicialmente 2 espaços para os armazenar. Então, no algoritmo, a coisa é mesmo assim. Cria variável 1. Cria variável 2. Não é? E dão-lhe nomes. Sei lá, o que vocês quiserem. Depois vamos ver aqui aquelas regras que não podemos desrespeitar. Mas X1, N1, K1, K2, o que quiserem. E damos nomes a essas variáveis, a esses espaços, a essas caixinhas, que por sua vez vão receber essa informação. Portanto, eu, sendo um programador já experiente, vou um bocadinho mais além porque ajuda-me um bocadinho no meu trabalho. Eu não coloco lá, por exemplo, só cria uma caixa que não, eu coloco lá, se calhar o nome da caixa, logo no algoritmo, percebem? O tipo da caixa, eu já sei que aquilo cria uma variável com aquele nome, pronta a receber um valor inteiro que eu vou solicitar a quando da execução do programa. E é um bocadinho assim. O pseudocódigo mistura o português com instruções de alto nível. Já. Percebem? Pronto, eu posso dar-vos aqui mais um exemplo sem vos confundir ainda muito. Quando há ali uma espécie de uma pergunta do tipo se isto acontecer vai por ali, caso contrário vai por além, se isto acontecer, o se em português é se acontecer. Mas eu, em vez de pôr lá um se, podia já lá pôr uma instrução de alto nível que faz parte do se, que naquele passinho do algoritmo já me podia dizer efetivamente algo mais, já me está a orientar aqui para a construção depois do código em alto nível. Em vez de pôr lá o se, punha if. Qualquer coisa, que é um teste, não é? Então o resultado é por ali, caso contrário é por aquele outro. Pronto, isto já se chama pseudocódigo. Eu não queria, naturalmente, entrar muito aqui a fundo na algoritmia, porque vocês já deram, mas no fundo eu só quero que vocês tenham esta percepção que criar o algoritmo com ou sem pseudocódigo, aí cada um é que sabe, porque eu, por exemplo, eu não faço algoritmos com pseudocódigo. Eu faço algoritmo limpinho, com passos, faço o fluxograma correspondente graficamente àquele algoritmo e termino depois a passar para código de alto nível, que é o C. E vocês dizem-me assim, você atualmente hoje, quando vai desenvolver um determinado programa, uma determinada aplicação, com um determinado fim, independentemente da área, faz sempre isto? Olha, quando é um trabalho em que existe alguém que nos pede para fazer esse trabalho, para, de alguma forma, no fundo vocês são contratados para fazer essa aplicação e para fazer as coisas como mandam as regras, eu tenho o cuidado de fazer o algoritmo, o fluxograma e o código. E o relatório final. No fundo é, se alguma empresa chegar ao pé de mim e disser, Paulo, faz-me aí um programa para gestão de condomínios, sei lá. E se há muitas linguagens que podes fazer isso, mas se optarmos por fazer o núcleo do trabalho em C e depois dar os respectivos ailerons gráficos, eu no final entrego a aplicação a funcionar à pessoa que a está a comprar, não é? Com estes 4 documentos. Sempre relatório, onde constam o algoritmo, o fluxograma e o código. E vocês dizem-me assim, Ena, então, mas para a pessoa que compra, para que é importante o algoritmo e o fluxograma? Não, se calhar não é importante. Mas, de hoje para amanhã, se houver uma necessidade de manutenção da aplicação, ou uma atualização, ou no fundo perceber como é que funciona, não interessa, isto depois cada caso é um caso, e se nós não fizermos parte já do processo, mas a pessoa vai querer depois, no futuro, falar com outra empresa qualquer que possa fazer essa atualização, essa manutenção, é importante que os colegas dessa empresa que venham pegar no código tenham uma ferramenta que os elucide da forma como foi desenvolvido o programa. E é mais fácil depois, naturalmente, criar ou fazer alterações
com base naquilo que tem à vossa frente, porque rapidamente percebem como foi feito, desenvolvido e o raciocínio da pessoa que desenvolveu. Isto chama-se planificação de projeto. Não é? Ter o cuidado de fazer, elaborar todos estes documentos que, no fundo, justificam depois no futuro uma abordagem à aplicação ao programa de forma fácil e intuitiva. Tá bem? Isto o código. Depois vocês naturalmente podem facultá-lo ou não. Eu faculto sempre, porque não, esta malta da informática, a não sei que vocês queiram ali direitos de autor, etc. Mas o trabalho já está pago. Portanto, se houver alguém a imitar o vosso código, portanto, tudo bem, mas eu não vejo muito assim, porque isto está sempre em evolução e há sempre alterações que nós podemos fazer, portanto, é um bocadinho volátil. Mas pronto, independentemente disso, a aplicação em si, quando vocês vão perceber, quando desenvolvem o código, ele vai criar um executável. Ou seja, vocês executam o vosso programa e essa execução cria um ficheiro extra. Vocês vão ter sempre dois ficheiros. O ficheiro de código, onde estão as instruções, pode ser editado, não é? E pode ser alterado, como é óbvio, onde vocês trabalham, mas depois, no momento de execução, ele cria-vos um executável, que é um programinha fechado, encriptado, que o único propósito é executar o vosso programa e dar um resultado. Não é? No fundo, é a execução pura do vosso problema. Portanto, até, aí, perdão, até por aí temos as coisas um bocadinho balizadas e mais difícil de analisar o código. Mas se vocês não facultarem o código, a pessoa tem a aplicação e executa a aplicação, e quando há necessidade, isto para quem quer manter uma ligação, não é? E fazer a manutenção e etc. É um bocadinho assim que funciona. Portanto, vocês vão sempre que trabalham, mesmo aqui na parte prática comigo, vão ter sempre o cuidado de efetivamente fazer o código e depois no momento de execução faz total debugging, ele dá erro ou não, vocês corrigem os erros até que ele corrija, até que ele execute corretamente e depois no momento da execução ele dá-vos uma janela de output ou com resultados finais ou com questões que vos coloca para introduzir lá os dados. Agora, que opção é que quer, pois podem ter menus, também vamos fazer isso, menuzinhos para opção, e depois no fim mostra-vos os resultados. É um bocadinho por aqui. No fundo é um ficheirinho à parte que é criado no momento de execução, que é um executável, que fica ali e cada vez que vocês depois o executarem, ele faz sempre o mesmo. Executa-vos o vosso programa. No fundo é criar o motor do vosso programa ou da vossa aplicação ou do vosso problema. Isto é o trabalho que nós vamos fazer a partir de quarta-feira. Portanto, vamos instalar uma aplicação. Eu vou optar pelo DevC++, está bem? E é uma das coisas que eu vos vou pedir é que vocês efetivamente instalem esta aplicação. Quem tem Mac pode instalar o Visual Express, o Studio Express. Deixa-me só ver se eu tenho aqui. Eu acho que tinha tido o cuidado de colocar. Está aqui, sim, senhor. O cuidado de colocar aqui o executável. Portanto, eu hoje vou-vos. Está aqui. Eu hoje vou-vos passar o executável. Pode ser a versão 4.9.9, mas também já há versões mais recentes. Está aqui. Há versões mais recentes. Vocês, entretanto, depois. Ai, desculpa, não estou a partilhar. Oh, desculpa. Deixem-me só pôr aqui o executável. Não me esqueça. Onde é que ele está? Eu acho que já pus. Desculpa, eu não estava a partilhar. Já aqui está. Pronto. Eu acho que assim é mais fácil. Portanto, o que é que eu vos peço hoje, basicamente? Já está a partilhar, já. O que é que eu vos peço hoje? Vocês podem ir aqui a e descarregar. No entanto, eu vou ter o cuidado de vos enviar com o podcast o ficheiro executável para vocês instalarem. A versão 4.99 está muito estável e a funcionar. De qualquer forma, se quiserem instalar a versão mais recente, exatamente. Olha, o portal é este. Eu vou-vos deixar aqui. É o Bloodshed. E vão aqui por aqui abaixo e vocês instalam a versão, se quiserem, mais recente. Para mim é meio diferente, está bem? Para mim é meio diferente. Este API já traz um compilador integrado, ou seja, no fundo, vocês executam e aquela passagem do código de alto nível para baixo nível é garantida através do compilador para que o processador perceba, no fundo, as vossas instruções, porque vocês vão escrever em alto nível, mas depois o processador tem que transformar aquilo em zerozinhos, não é? Tem que receber aquilo em zerozinhos, peço desculpa, e pelo meio temos um compilador, que é o GCC, que já está embutido na própria aplicação, não tem que se preocupar com nada. A versão 4.9
é esta aqui, 4.9, salvo erro. Está, e no fundo eu já tenho aqui, que é como vos digo, vocês não têm que vir fazer a descarga. Vocês, não aqui, peço desculpa, é aqui. Vocês não têm que se preocupar, já está aqui. O DevC 4.992 está aqui. Ele funciona na perfeição, portanto eu vou-vos fazer chegar isto com o podcast e só vos peço é que instalem. É só o seguinte, não terá que saber. Escolham depois a língua portuguesa, porque eu acho que tem já português. Se não tiver português, tem português do Brasil, portanto, e instalem, porque depois ela é muito user-friendly e vocês conseguem trabalhar muito bem. É um programinha muito pequenino, não sobrecarrega nada os vossos recursos, não vos aterra a máquina, não se preocupem, não tem publicidade, não tem nada, é só uma API de desenvolvimento, está bem? Já com o compilador embutido. Portanto, eu vou colocar aqui na conversa, aqui, vou colocar aqui na conversa, já para vocês poderem descarregar. Já, a única coisa que eu vos peço é isto. Eu, de qualquer forma, mais uma vez, vou colocar o instalador juntamente com o podcast hoje no link que vos vou enviar, bem? O que é que eu vos peço hoje? Ai, calma que eu deixo aqui, eu sou sempre despistado nisto. O que é que eu vos peço hoje? Eu vos hoje que analisem aqui 4 probleminhas que eu vos vou pôr. São coisas muito simples e hoje só quero que se preocupem em rever um bocadinho aquilo que foi falado na construção dos diferentes passos da algoritmia para dar uma resposta a estes problemas que eu vos vou propor, está bem? Eu hoje vou-vos dar um momento assíncrono maior, como vos disse, não vos vou dar a típica hora e meia, vou-vos dar um bocadinho mais, para vocês precisamente fazerem esse trabalho. Deixem-me só colocar aqui o sumário, antes que eu me esqueça, enquadramento da linguagem de programação estruturada C. Vamos por aqui. Algoritmia e fluxogramas. Ponto final. Breve conversa com os comandos sobre o trabalho a desenvolver. Isto é só para não falhar nada. Mais uma vez, Francisco Castro, Iris, Juliana Santos, Pedro Santos e Telma. Estou a marcar falta a vocês, por favor, se estiverem por aí, digam alguma coisa. Não? Muito bem, então, encerrar. E pronto, vamos abrir aqui já. E aqui para não me esquecer. Ora, o que é que eu vos proponho? Vou falar aqui só um bocadinho da minha proposta. Mais uma vez, estão todos menos o Francisco Castro, a Iris, e depois a Juliana Santos não está. Isso é nome esbrandalho. E quem é que é mais? A Telma, a Juliana e o Pedro Santos, não é? Exatamente. Se eu não me enganei. Pronto. O que é que eu vos... Primeiro, por favor, já vos vou enviar depois o podcast e o ficheirinho para vocês instalarem. Isto é uma coisa que demora 2, 3, 4 minutos, nem mais que isso, está bem? Instalem e fiquem instalado. Depois, se quiserem abrir o DevC ou abrir o DevC, já agora deixem-me ver se eu tenho aqui. Não é nada, deve ser check, não é nada disso. Mais rápido que ele. Deve ser, não é preciso. Ora bem. A aplicação. Pronto. Se vocês abrirem a aplicação só para perceber que está bem instalada, ela abre assim, não se preocupem, está bem? Depois na próxima quarta-feira já vamos analisar a aplicação. Ela já está em português no meu caso, eventualmente do Brasil, portanto, tranquilo, está bem? Ela vai abrir assim, é normal, está bem? Vocês, cá está o compilador, estão a ver, embutido, o GCC, portanto, não tem que se preocupar, ele executa e automaticamente compila logo de alto nível para baixo nível para que o processador consiga, naturalmente, interpretar o vosso código. Portanto, está tudo aqui
preparado para nós podermos fazer o nosso trabalho. Já agora, quem tem Macintosh, e nesta fase, por favor, usem computador, também fixo ou portátil, porque depois programar em smartphone a coisa, enfim, não quer dizer que não haja aí apps que o façam, mesmo em tablet, etc., mas o conforto será outro. O Ninit, não sei se vocês se recordam, também já vos falei disto, e aqui no Ninit, acho que até deve ser mais, se não estou equivocado. O Ninit tem aqui uma coisa muito importante, que é uma API de desenvolvimento. Por acaso não tem o deve ser mais. Que é o Visual Studio. Estão a ver? Aquilo que eu vos estava a falar há bocado. Vocês, quem trabalha com Macintosh, não sei se é o caso, pode haver sempre alguém que tenha, não vão conseguir instalar o deve ser mais, está bem? Mas o Visual Studio Code é exatamente o mesmo. Portanto, com um ambiente diferente, mas é exatamente o mesmo. O que é que eu vos peço? Ou diretamente da web, do site, ou vir aqui ao Ninit e picar o Visual Studio Code e Get Your Ninit instalado. Está bem? Para quem tem Mac, repito. Está bem? Se quiser ir diretamente ao site do Visual Studio, vocês vão lá e veem lá que tem lá uma versão para Macintosh e descarregam e depois instalam a aplicação e funciona às mil maravilhas. Está bem? Portanto, apenas isso só para vocês não ficarem aí maniatados no sentido do trabalho. Portanto, o que é que eu vos peço? É que efetivamente, na próxima quarta-feira, vocês tenham esta aplicação instalada para começarmos a trabalhar. Entretanto, vou-vos colocar aqui os desafios para vocês reverem um bocadinho a algoritmia, só relembrar, está bem? Eu vou-vos propor 4. O que é que eu vos peço é que vocês tentem fazer os 4, naturalmente, como acharem. Aqui o meu propósito é vocês pegarem nesses 4 exercícios e tentarem fazer o algoritmo de cada um deles, os passos. Ok? Passos por escrito. Podem fazer no bloco de notas, podem fazer no Word, podem fazer onde quiserem. Passos, desde o início do problema até ao fim. E idealizar todos os passinhos que eu vou, pelo menos, considerar para iniciar o problema e resolver o problema. Está bem? Eu acho que já tive o cuidado até antes de começarmos aqui a sessão. Vir aqui. Isso. E cá está. 4 problemas que eu inventei aqui às 3 pancadas. Ok? Primeiro, eu não sei se vocês estão a visualizar aqui o meu bloco de notas, por favor. Digam-me só sim ou não. Sim. Boa. Primeiro, calcular o quadrado de um número. Ok, eu quero. Isto é o meu problema. E eu quero, no final de identificar todos os passinhos, que o quadrado do número seja calculado. Este é o problema. Ou seja, eu tenho que pensar aqui que vou pedir ao utilizador um número. Não é? Um número. E depois, a partir daí, eu vou pedir, pode ser um número qualquer, não me interessa se é positivo, se é zero, se é negativo, se é decimal, se é inteiro, não me interessa, é um número. Portanto, eu tenho que o testar. Vocês já começam a ver quais são os passinhos que vão criar. Tenho que criar um sítio para guardar, uma variável. Está bem? Como pode ser um número qualquer, eu posso escrever, criar uma variável do tipo decimal. Pronto. E depois, solicitar ao utilizador, passo 2, o número. 3, guardar o número na variável criada. Portanto, podem dar o nome, variável A, sei lá, qualquer coisa. E depois, fazer as contas. O que é o quadrado do número? É ele vezes ele. Só que, onde é que eu vou guardar o resultado dessa operação? Que é uma multiplicação. Noutra variável. Não podia guardar na mesma? Não, porque eu não quero perder o A. Podia, mas eu não quero. Então tenho que criar uma segunda variável. Estão a ver? Quando chego aqui ao passo 5, 6, eu já estou, enfim, a refinar o meu algoritmo. Então tenho que ler acima e dizer e criar uma variável para guardar o resultado. Estão a ver? Ok? E depois, então, depois de ter o resultado guardado, guardar o resultado, vai fazer a operação, calcular, guardar na variável tal, B, por exemplo, e depois mostrar o resultado. O primeiro algoritmo está feito. Ok? Isto é uma... O primeiro algoritmo, se tiver meia dúzia de passos, está ótimo. É só isto que eu quero que vocês façam. Então como é que eu faço? Escrevem. Vocês vêm aqui, fazem. Passo 1. O que é que eu passo 1? Escrevem. Depois, passo 2. O que eu passo 2? Escrevem. Assim sucessivamente. Até ao final. Bem? No final, mostrar o resultado. Pronto. Está o problema resolvido. O que é que a aplicação vai fazer? Esse cálculo. Espetacular. E seguiu aqueles passinhos todos. Ouçam, algoritmos têm meia dúzia de passos. E então? Qual é o problema? Algoritmos têm 500 passos. Pois, são mais complexos.
Normalmente nessas alturas nós dividimos para conquistar, não é? Como se costuma dizer, fazemos primeiro uma parte, depois fazemos outra, depois juntamos aquilo tudo. Não é? Dividir para conquistar. Já os romanos faziam isso, não é? Problema 2. Isto, por favor, Desculpa, peço desculpa. por favor. Você não quer que. Não precisa criar o pseudocódigo, Não, basta fazer os não, passos só. não, não. É Só só a quero. Oh, lógica Vitor, só mesmo básica. isso. Só os passos, não quero mais nada. Para complicar, nós vamos depois complicar na quarta-feira, está bem? Ok. Só os passinhos puros, sem complicação. Está bem? É só isto. E depois, já agora, vocês podem fazer o trabalho todo aqui, no bloco de notas, estão a ver? E depois entrego o bloco de notas na tarefa, que eu também vou ter o cuidado de abrir no Moodle. Ou fazer 4 ficheiros, cada um com o seu problema. O que vocês quiserem. Está bem? Estão à vontade. Só quero os passinhos, está bem, Vitor? Mais nada. Problema 2. Reparem que eu depois começo aqui. Parece que estou a complicar. Não é complicar, se calhar. Não sei, eu assim. Não me parece que haja aqui nenhum algoritmo que tenha mais de 20 passos. Está bem? Só para vocês terem uma noção. Está bem? 6, aí 10, 15, por aí. Não passa disso. Não compliquem. Não compliquem. Eu só quero este exercício, ou esta tarefa composta por 4 partes, é apenas e só para vos pôr a cabeça a pensar, a olhar, a mexer um bocadinho já. Está bem? Por isso é que eu vos vou dar, basicamente, 1h30 para fazer esse trabalho. Está bem? Parece-me suficiente. Meia hora para cada um. Já vos desconstruí aqui o primeiro. Portanto, meia hora para cada um é mais que suficiente. Dar-vos só mais um exemplo. Problema 2. Determinar maior valor entre dois números decimais introduzidos. Pronto, neste caso, eu já tenho que ter o cuidado de dizer assim. Eu pensar assim, eu tenho que criar. Quantos são? 2. Logo, a priori, a minha cabeça já está formatada para tenho que criar 3 variáveis. Uma para receber o número decimal, outra para receber o segundo e outra para guardar o resultado. Pronto. Logo aqui eu faço. Cria a variável A, cria a variável B, cria a variável C, do tipo decimal. Pronto. Logo, isto é logo à cabeça. E depois, a partir daí, pede ao utilizador. O primeiro, guarda. Testa. Testa? Sim, porque eu digo ali, eu estou a pedir para testar se esse valor que a pessoa introduziu está entre menos 50 e 50. Então, como é que eu faço isto? Então, uma pergunta. O valor introduzido, mas depois de guardar, também só se testa depois de guardar. O valor introduzido, ou melhor, guardado, está entre menos 50 e 50. É a mesma pergunta, está a ver, Vitor? Mesma pergunta. Se sim, perdão, se sim, passa para o passo seguinte. Se não, passa para o passo em que pede esse valor. Porquê? Porque se não, tem que voltar a pedir. Porque ele meteu menos 53. Não pode. Então, se sim, passa para o passo 7. Se não, volta, descreve mesmo. Volta ao passo 3. Que é quando pede. Estão a ver o filme? Por isso é que eu ponho números nos passos. Estão a ver? E assim sucessivamente. No final, mostra. Aqui, o grau de dificuldade é este. Problema 3. Pronto. Média de 3 notas. Imagina. O Vitor teve 0 a 20, teve 17 numa, 19 notas, 18 notas. Pronto. Então eu só quero calcular a média de 3 notas, para não complicar, de um formando. Pronto. Apenas uma pessoa. Bem? Então vamos pedir as notas dos diferentes momentos de avaliação ao utilizador. 3 notas. Mas o Vitor pode ter tido 17,75. Aliás, vocês nos testes tiveram lá umas notas assim manhosas, não foi? Eu fiz mesmo a avaliação nesse sentido. Portanto, é um decimal. Então tenho que guardar 3 notas. Cuidado. Mas o que é a média? A média? Então é pedir 3 notas decimais, guardá-las. E depois? Mas eu da escolinha à média eu tenho que somar os valores. E depois tenho que dividir por 3. Então cuidado. Aqui já tenho que pensar. Espera aí, não basta guardar o resultado. Tenho que guardar as 3 notas. Ok? E já agora, as notas normalmente estão entre 0 e 20. Têm que ser balizadas. Cuidado. Então eu tenho que testar se aquela nota está entre 0 e 20. É isso? É. No momento de pedir e guardar, tenho que testar as 3 notas, 0 e 20. Eu não pus aqui, mas isso compreende-se que seja assim, não é? Eu não posso pôr lá uma nota menos 1, não faz sentido. Ou uma nota, sei lá, capa, não faz sentido. É um valor, entre 0 e 20. Ok, então depois de guardar, testo cada uma delas, e se tudo correr bem, sigo. Sigo para onde? Somas as notas. E guarda onde? Depois tenho que criar uma variável onde guardem. Podem chamar a variável soma. Ok. E depois tenho que dividir essa soma por 3.
que é o princípio da média, da aritmética, não é? Perdão. Então, vou dividir a soma por 3, mas isso é uma operação. Onde é que eu depois vou guardar esse valor? Na outra variável. Então, mas assim vou criar 5 variáveis. Ok, no futuro vocês vão ouvir falar que criar muitas variáveis é contraproducente, mas para já não se importem. 5 variáveis. Qual é a variável? Sei lá, a variável res de resultado, que já é a média. Pronto, então o res vai guardar a soma a dividir por 3. E isso é mais um passo. Faz a divisão da soma por 3. Passo seguinte, guarda em res. E depois mostra res. E o que é o res? É a média. Problema resolvido. Está bem? Por fim, esta aqui não vou ajudar, está bem? É uma brincadeira. Alguns de vocês viram um filme que era O Assalto ao Arranha-Céus, do Bruce Willis e do Samuel Jackson. E nesse filme, por acaso apercebi-me desse desafio e achei o máximo, em que eles, no espaço de um minuto, tinham que resolver este problema. E no fundo, o que eles fizeram mentalmente foi um algoritmo. Eu adorei aquilo e achei o máximo e lembrei-me de ir buscar precisamente este exemplo para vocês tentarem, através de um algoritmo, resolver o problema. Ok? Ou seja, eu posso-vos dizer que isto não tem muitos passos. Tenho a certeza que todos vocês resolvem o problema 4 com menos de 20 passos. Está bem? Agora, que fique claro que a ideia é, eu tenho 3 vasilhas, desculpem, sim, tenho 3 vasilhas, e dessas 3 vasilhas, uma tem precisamente 9 litros, outra tem 4. Está bem? Só que não tem marcações. 0 marcações. Uma é grande, sei que leva 9 litros. Outra é grande, sei que leva 4. Ok? Quando eu digo não tem marcações, eu posso pôr mais assim. Não. A vasilha completamente cheia tem 9. A vasilha a mais pequena, completamente cheia, tem 4. Não vale a pena porem mais uma gota ou menos uma gota. Esqueçam. O que eu quero é que vocês façam a sequência de passos, portanto, o algoritmo que, usando essas duas vasilhas 9 e 4, sabendo que existe uma terceira que também não tem medidas, enchê-la exatamente com 6 litros de água. Um extra, vocês podem abrir a torneira que está disponível. Lá era uma fonte, no filme. Aqui é uma torneira, que só pode ser aberta 2 vezes. Ao fim da segunda vez ela bloqueia. Pronto. Este é muito bom, o 4, para vocês já porem efetivamente a cabeça a funcionar e pensar e pegar numa folha e fazer rabiscos mesmo. Façam mesmo 3 vasilhas, está bem? Abram a torneira, enchem a primeira, façam o vosso esquema mental. E depois de verem, ok, isto funciona e no fim esta consigo a pôr lá com 6 litros exatos, não se esqueçam que nenhuma delas tem nenhuma marcação. Vocês só se podem... Aqui, o que vocês têm que fazer é, e já agora dar um extra, é passar água de uma para as outras, estão a ver? Passar água de umas para as outras, sabendo que, passando a água, por exemplo, da de 9 para a de 4, despejando, enchendo exatamente a de 4 sem pingar, sem perder uma gota, naturalmente, por defeito, a de 9 passou a ter 5 litros, não é? Pronto, mais não posso ajudar. A partir daí, vocês não se esqueçam que tem uma terceira vazia, que sabem que, efetivamente, têm que lá pôr 6 litros. Mas ela não tem 6 litros, não era fácil, não é? Era despejar de 9 para lá e já está. A terceira é uma vasilha gigante, que não faz ideia qual é a medida, pode ser 200 litros, não interessa, mas só querem pôr lá 6. Está bem? E lá no filme a ideia é que esses 6 fossem colocados em cima de um sensor para desativar uma bomba. Pronto, era basicamente uma brincadeira assim ao filme. Portanto, meninos, fica aqui o repto. Eu vou já colocar precisamente o enunciado aqui. Bem? Para que todos tenham acesso. Já está. E para não perderem tempo e começarem efetivamente a fazer agora aqui um intervalo de 5, 10 minutos, vão à casa de banho, vou tomar um cafezinho, e depois têm 1h30 para fazer isto. Eu já vos mando o podcast, já vos mando o API para desenvolvimento e já vos deixo também a tarefa no Moodle, também para vocês poderem entregar, está bem? Ouçam, vou pôr isto para entregar até quarta-feira, está bem? Às 11. Às 11 não. Até quarta-feira às 2, está bem? Portanto, porque se houver alguma dúvida, eu depois também vou, na quarta-feira, vou ter o cuidado de fazer aqui a correção muito rápida destes mesmos problemas que eu quero que vocês agora implementem em algoritmo. Claro que cada um vai fazer à sua maneira, cada um vai fazer os seus passos, portanto vai ser giro porque vocês vão ver que vocês fazem de uma forma, eu faço de outra e o colega fará de outra, está bem? Por isso, meninos, hoje não vos chatei mais, como vos tinha prometido. Dou-vos esta horinha e meia para vocês fazerem estas tarefas, também para começarem a olear. Façam uma pausa, depois recomecem. Pelo menos
até às 11, depois vocês, antes das 11, fazem também uma pausazinha para começar depois ali às 11 com outro colega. Vemos na próxima quarta-feira às 11 horas. Entretanto, já vos mando tudo. É um gosto de estar aqui outra vez com vocês. Vão ter que maturar mais 2 meses, não é? E a quarta-feira voltamos à carga e começamos a programar. Um beijinho, um abraço a todos. Até quarta-feira. E qualquer dúvida e qualquer questão, por favor, digam que eu vou estando por aqui, está bem? Um abraço. Ok, senhor. Desculpa, mantém ligado, né? Vitor, se você quiser sair e começar a fazer as coisas tranquilamente, não tem obrigatoriedade de estar aqui na reunião, está bem? Pacífico, está bem? Se quiser sair, está à vontade. Qualquer questão, vocês coloquem que eu respondo como sempre, está bem? Estejam à vontade. Tá Um bem, abraço. também. Obrigado, grande Até abraço. quarta, Obrigado. Até quarta. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado.